O presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro, Reinaldo Soares Veloso. Doutor Reinaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Obrigado por nos ajudar a entender melhor essa história. Eu gostaria de saber primeiro como que esse assunto chegou ao conhecimento de vocês e por que a OAB decidiu usar o Código Civil para garantir o nascimento do potro que está por vir. Boa tarde. Pois não. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer todos esses detalhes. A gente entende que uma sociedade que não respeita o meio ambiente e os animais que estão neles inseridos é uma sociedade cujo único destino é o fracasso. Então, com relação a este assunto, nós fomos buscar no Código Civil, especificamente no segundo artigo do Código Civil, no artigo 2º, quando dá uma proteção a quem vai nascer, uma proteção ao nascituro humano. E fizemos uma adaptação no animal humano ao animal não humano. Por que também não respeitar o animal não humano? O grande problema é que uma eutanásia agora, na égua, mataria o potro que está sendo gerado dentro dela. Você imagina como seria essa morte desse neném, desse bebê que está dentro? É preciso que se pense diferente. Está tudo mudando, os conceitos estão mudando, os paradigmas estão mudando, o direito está mudando. É importante que a sociedade mude e os novos conceitos com isso mudem também. Então, o que nós estamos querendo, baseado, repito, no nascimento do bebê humano, é que se respeite a vida também do não humano. Como essa égua ela vai parir em dezembro, de acordo com laudos veterinários, nós estamos pedindo ao MAPA, ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, a exemplo do respeito que tem que se dar ao embrião humano, se dê também o respeito ao embrião não humano e se dê uma chance desse bebê nascer. Porque, como disse o veterinário que me antecedeu, não é certo que esse bebezinho ele nasça doente. Ele pode nascer são, pode nascer sem a doença. Então vamos dar um direito de nascer, vamos dar um direito à vida, vamos preconizar o que diz o Código Civil, sim, ao ser humano, e vamos encaixar isso também, essa tese nova também, aos animais não humanos. O que nós estamos pedindo basicamente é isso, é que se dê uma chance desse bebê nascer, e eu tenho certeza que o poder público, eu tenho certeza que o Ministério de Abastecimento, Pecuária e Abastecimento, Ministério de MAPA, né? Ministério de Abastecimento e Pecuária, eles vão atender o nosso pedido, que é um direito legítimo, é um direito desse bebê nascer. Você imagina o sofrimento que vai ser para esse bebezinho, sabendo que a mãe está morta e indo morrer aos poucos. Isso é um absurdo, a gente não pode permitir essa crueldade. Doutor Veloso, eu nem quero imaginar esse sofrimento, nem passa pela minha cabeça, eu acho que também do nosso telespectador. Luciana falando aqui, eu já quero inclusive colocar o nosso telespectador também nessa conversa, pedir que ele participe, dê a opinião dele, faça perguntas através da hashtag VisãoCNN. Doutor Veloso, o senhor podia falar para a gente sobre o ineditismo desse pedido, se a gente já tem algum histórico de pedido semelhante a esse? E o senhor poderia comentar já nessa linha se a nossa legislação é falha? Em primeiro lugar, quando você tem lá nos equipamentos do Pantanal, por motivos econômicos, é permitido se isolar o animal e não executar o animal. E é isso que a gente está lutando. Existe hoje uma liminar do ministro Gilmar Mendes que proíbe a eutanásia, o abate de qualquer animal oriundo de maus tratos, que foi o caso. A gente entende que esse animal está infectado e que a legislação ela determina a imediata execução desses animais. Mas, como eu disse na fala aqui anterior, nós temos que pensar diferente. Você quer ver uma outra coisa? Vocês me permitem fazer uma outra colocação? A própria legislação diz que tem que marcar o animal com ferro quente. Quer dizer, é um absurdo você marcar o animal nos lábios do animal ou do ombro do animal, um animal que em tese teria que morrer uma semana depois. Então nós estamos lutando também para mesmo depois, e eu tenho certeza que o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai nos atender nesse pleito, esperando pelo menos até dezembro, vai fazer um tipo de marcação diferente nesses animais. Pode ser uma auréola, como coloca nos passarinhos, né? Feito uma aliança na pata do animal, né? Uma situação que não machuque esse animal. É preciso parar com essa história, tem que marcar o animal a ferro quente. É preciso que a humanidade ela comece a pensar diferente. O apelo é nesse sentido. Claro que a legislação antiga, a legislação arcaica, ela manda fazer isso, manda queimar o animal para marcar, ela manda eutanasiar o animal,
Tudo isso, eu espero que a partir desse procedimento, a partir dessa tese nova, que é respeitar os não humanos como humanos, né, igual aos seres humanos, eu acredito que a partir dessa tese nova, ela tendo vigor, a gente vai passar a pensar diferente. Ninguém está contra a legislação. O que a gente quer é que se pense diferente. Marcação, tem N marcações para você fazer, para você detectar que o animal está doente. Uma delas é botar na pata uma aliança, que não seja apertada, faz a solda ali, ferro com ferro, e você fica ali com uma anilha nos pássaros. Coloca uma anilha. Você não precisa machucar os animais, e não precisa matar, ainda mais não do jeito que está. Ela está isolada, não tem cavalo perto, não vai transmitir. O proprietário que pode até telar o lugar que ele vai ficar. O que a gente pede, como eu disse antes, apesar da legislação ser antiga, ser arcaica, e por isso a gente está com o Código Civil querendo mudar esse quadro, é que se tem uma coisa, se respeite a vida, se pense em alternativas, e não se execute só a letra fria da lei. É só isso que a gente quer. Doutor Reinaldo, falando um pouco sobre essa questão da necessidade do sacrifício, né, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, por causa de ser uma doença infecciosa que poderia contaminar também outros animais e prejudicar totalmente um rebanho, um plantel. E aí eu queria saber do senhor, nesta ação, de que forma que vocês procuram também pensar neste lado. Ou seja, levar aí até o nascimento do potro, mas também procurando garantir a segurança da égua-flor, mas dos outros animais que, porventura, podem ser infectados pela mesma doença. Perfeito, ótima pergunta. Nesse caso específico, ela está isolada, num lugar que não tem outros cavalos, outros equinos, a muitos e muitos quilômetros de distância. E é um detalhe que a gente tem que frisar também. A anemia equina, que essa égua está, ela não passa para humanos, ela não é uma zoonose. Sim. É uma doença que passa só para cavalo, para jumento. Isso tem que ser anotado. Não é uma doença que passa para humanos. No caso específico dela, ela está isolada, não tem transmissão no primeiro momento para outro equino, para prejudicar as fazendas do lado, porque não tem nem fazenda lá de criação de cavalo. Então, são uma série de coisas que a gente argumentou nos autos do recurso administrativo que a gente fez junto ao MAPA, que não tem essa possibilidade de transmissão. É o que eu falei antes, é olhar para um outro ângulo, olhar para um ângulo de respeito, que o ser vivo sente fome, sente medo, tem sentimentos. O ser vivo está nessa passagem provisória nossa terrena aqui, como um companheiro de caminhada, querendo a gente admitir ou não. Todos nós vamos deixar esse planeta um dia, né? E eles também. Então é preciso ter essa ótica, a ótica da compaixão. É sob essa ótica, porque neste caso não se transmite para outros animais. Então é fácil você ter essa visibilidade neste caso, porque, especificamente, como eu disse, você não tem equino perto. A gente não vai prejudicar nenhum plantel. É só compaixão. Doutor Veloso, depois eu queria que o senhor falasse sobre essa abordagem mais humanizada dessa questão, mas agora a nossa âncora no Rio de Janeiro, Raquel, também tem uma pergunta. Raquel, está com você. Obrigada, Luciana. Boa tarde, doutor Veloso. Bom, eu particularmente nunca tinha ouvido falar de algo parecido, me parece uma ação inédita da OAB, né? E se esse recurso da OAB for aceito, o senhor considera que abriria precedentes para outros casos parecidos? Consideraria mesmo um marco jurídico no país, poderíamos dizer assim? Olha, eu acho que sim, porque a gente começa a se entender, a gente começa a conversar. É a primeira vez na história que um tipo de atitude como essa está sendo discutido. Quer dizer, nós tivemos uma reunião virtual na semana anterior com membros do Ministério, com membros da Secretaria de Agricultura do Estado. É a primeira vez uma TV como a de vocês, também grandiosa, com um alcance gigante, dando esse tempo todo, você vê como as coisas estão evoluindo. Eu acredito sim, respondendo a tua pergunta. Há muitos anos atrás, Sobral Pinto, né, para salvar uma pessoa que estava presa, argumentou que o tratamento que estava dando esse prisioneiro humano não era condizente quando existia até uma lei protegendo os animais. Hoje nós estamos fazendo exatamente o contrário, né, do lado inverso. Existe a legislação do Código Civil que permite o nascimento do ser humano. E nós estamos argumentando que se permita também o nascimento desse animal não humano. Então, respondendo, eu acho que sim.
eu acho que a gente vai dar um grande avanço, porque a gente vai abrir um diálogo. Esse diálogo que vocês estão proporcionando, que o Ministério está proporcionando, o próprio secretário-geral do Ministério, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, me ligou 4 vezes para conversar esse assunto. Quer dizer, o Ministério está aberto para essas conversas. Eu acho que é um grande link que a gente vai fazer na luta pelos animais, principalmente nesses casos, se essa situação for aceita. Que vai se abrir uma mesa de conversa, uma mesa de negociações, como que eu falei anteriormente, a marcação que é a ferro, ou é com spray doloroso, ela pode ser feita com auréolas, com essas que se coloca em passarinho, pode se colocar na pata do animal, um tipo de cordão feito que não aperte, feito um cordãozinho, como é que chama? Um cordão que bota, como é uma coleira, que não machuque. Então, tudo isso, a partir dessa nova ideia, vai ser discutido. Nada mais vai ser como antes. Por que não se colocar uma auréola na pata do animal, relativamente larguinha, que não aperte, marcando que aquele animal está contaminado? Por que você tem que ferir o animal com ferro quente? Não tem nenhuma dúvida que a partir do presente momento, e tudo vai mudar, nada vai ser como antes, a partir desse novo diálogo que vai se estabelecer. Muito obrigada, então, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais na OAB do Rio de Janeiro, Reinaldo Soares Veloso. Muito obrigada. Bom, e nós vamos... Eu que agradeço, Agostinho.